Música clássica agora aqui pra mim, que eu vou começar bem suave esse podcast. O pessoal tá pegando no pé que eu fico gritando. Vocês já estão escutando a música clássica? Eu tô escutando. Ai, que gostoso. Vocês gostam desse tipo de música? Não conheço. Não conhece? É que essa música entra na edição, Júlia. Não tá aqui no estúdio, tá na edição, entendeu? Entendi. Então estamos começando mais um podcast do Professor das Obras com essa música clássica gostosa de fundo. Olha que delícia, né? Pra gente falar sobre como ter um estilo de arquitetura único, né? Que acho que isso é algo que os arquitetos querem buscar para si, fazer diferente, né? Então, mais um podcast da série de como construir uma carreira de sucesso na arquitetura. Nós já vamos apresentar o nosso convidado. Eu tô aqui de novo com a Júlia Cossermelli, co-host do podcast agora. Obrigada mais uma vez, Hugo, pelo convite. Tô aqui. 12 edições, é isso? Porque eu achei que era 10, agora são 12. É 12 episódios. Exato. 12 episódios. Estarei aqui com você. Legal. E você tem uma influência já com esse convidado de hoje, né? Arrastei, né? Arrastou. Arrastei. Conta um pouquinho pra gente. Conheço o Bruno faz... Putz, deu ruim aqui. Mais de 15 anos. Da faculdade. Veterano. Foi tudo bem no trote, não foi pesado. E eu fui estagiária dele no meu último ano de faculdade, por livre e espontânea pressão mesmo. Assim, meu pai mandou eu voltar de Campinas e eu liguei pra eles e falei, gente, eu preciso de um estágio que meu pai quer que eu volte. Eu me enfiei lá no escritório, fiquei 1 ano atormentando eles e foi meu maior aprendizado, assim, desde o começo. Antes da gente começar, como que era o Bruno como chefe? O Bruno, ele tinha um problema, que era quebrar todas as cadeiras do escritório, não para sentado. Ele quebrava as cadeiras? Sentava com o joelho, assim, né? Só. Mas de resto é maravilhoso. Um cara que manja muito de arquitetura, vivia em obra. É verdade. Não é? E apaixonado por arquitetura. É delicioso poder passar 1 ano com ele e com o Fabrício vivendo a arquitetura do jeito que eles vivem, do jeito que eles enxergam a arquitetura. Então, acho que foi uma base pra mim monstruosa. Fiquei um pouco preocupado agora. Ele não sentava normal na cadeira? Não, porque ele não parava. Não para 1 minuto. Uma pessoa bem elétrica. Acelero, Tô me segurando aqui. Legal, então vamos colocar a câmera agora pro Bruno, que é o Bruno Rossi, que já falou que vai ter novidades no escritório. Não vamos divulgar ainda, tá, Bruno? Pode ficar muito tranquilo. 15 anos de arquitetura, formado na PUC. Bruno, muito obrigado por vir aqui, né? Por reservar esse tempo precioso para falar de estilos de arquitetura única que a gente sabe que você tem, né? Essa é uma série mais direcionada para arquitetos mesmo. Então, uma grande leva de arquitetos que estão se formando vai querer te assistir aqui, né? E antes da gente começar, queria que você contasse um pouquinho da história, né? De como que surgiu o Bruno Rossi, arquitetura, né? Por que você teve esse desejo de fazer arquitetura e tal? Bom, Hugo, Júlia, obrigado pelo convite. Primeiro podcast, tô um pouco nervoso aqui. Vou tentar me controlar na cadeira, já me deram a dica aqui para não quebrar as coisas. Bom, e agradeço mesmo o convite, é muito legal. A Júlia tá tentando trazer para aí faz um tempinho, eu sou um pouco tímido nessas coisas, mas é legal conversar sobre a trajetória, conversar sobre arquitetura, e aí também começar dizendo que cada trajetória é única e a gente, assim, cada um trilha o seu caminho, o que acha que faz mais sentido para a carreira. Bom, eu sou formado pela PUC de Campinas em 2006 para 2007, né? A turma de 2006, mas eu fiquei 1 ano fora no intercâmbio, então me formei em 2007. E depois fiz uma especialização no Mackenzie, em projeto de arquitetura na cidade contemporânea. Depois eu tô terminando o mestrado na Unicamp, então, e dei aula um bom tempo aqui na Universidade de Sorocaba. Então, a arquitetura lá em 2002, quando eu comecei, entrou na minha vida e eu tô aí com ela full time. E aí, o que eu gosto de falar também sobre a minha trajetória, digamos assim, é que eu não tenho ninguém na família que fez arquitetura, eu não sabia nada o que era. Então, o que se de alguma maneira tem algum sucesso nisso é que começar a viver disso a partir do momento que você não tem background, nada disso, nem em relação à profissão, aprender do zero mesmo, desde o começo da faculdade. Então isso me enche de orgulho e de vontade de falar também, de conversar um pouco sobre, né? Então eu entrei em 2002 e desde então a gente vive arquitetura. Eu tive o primeiro escritório
Bom, enfim, a primeira casa que eu construí foi no segundo ano de faculdade. Um cara me chamou para fazer um desenho. Na verdade, não era uma... Construiu a casa, mas era mais um desenho que eu passei a limpo de um esboço que o cara queria. Tentando botar alguma coisa que eu tava começando a aprender, mas segundo ano de faculdade a gente, né, tá começando a entender como é que funciona. E desde então tava ligado a projeto e a construção. E aí no quarto ano a gente juntou com uns amigos para fazer um primeiro escritório. Teve uma formação com mais amigos, depois ele ficou com um só, que foi meu sócio há muito tempo, Fabrício, também professor, e hoje está no Conselho de Arquitetura. E aí a gente fez bastante coisa em Campinas na época. Foi uma época que teve um boom assim, de construção. A gente fez bastante casa, bastante projeto, mas a gente não tinha nenhuma experiência de escritório. A gente estava aprendendo a fazer escritório. Foi esse momento que a Júlia trabalhou com a gente. Então a gente era muito apaixonado por arquitetura, mas a gente apanhava o tempo todo, como a gente apanha até hoje, um pouquinho menos, mas apanhava o tempo todo de como funcionava o escritório. A gente não sabia muito bem como é que as coisas lidavam de administração, a gente tinha a mínima ideia. A gente achava que fazer projeto era ter um escritório de arquitetura. E a gente foi aprendendo nesse meio do caminho que tinha muito mais coisa do que simplesmente fazer projeto. Né? Tinha que captar cliente, tinha que fazer o cliente, tinha que fazer administrativo, tinha uma série de questões de empresa, etc. E aí, depois de um tempo de mudanças assim, da profissão, o Fabrício teve que voltar para Sorocaba, enfim, eu fui convidado para trabalhar no escritório em São Paulo, um escritório grande, que eu aprendi bastante. Aí foi aí que eu entrei num escritório e entendi que tinha funções diferentes, que tinha pessoa do administrativo, tinha pessoa que cuidava do RH, tinha pessoa que tinha coordenadores de projeto que cuidavam, que tinha uma linha assim, que você ia decidindo coisas não só de uma pessoa, né? Não só de desenho, né? Exatamente. Técnico, é uma parte mais background mesmo. Assim. E aí você sabia onde era o seu papel, onde você começava. Então foi aí que uma escola mesmo para mim de como entender um escritório. Mas eram projetos muito legais, mas eu entendi muito o que era um escritório. E aí começou, no 2016, 15, 16, começou uma crise, né? O escritório teve que diminuir bastante. Eu sobrevivi lá no escritório, fiquei lá depois de 40 arquitetos, foi para 4. Eu fiquei ainda. Caraca. E aí a gente teve que... Eles tiveram que ainda me mantiveram lá, mas tiveram que ficar meio período. E aí eu falei, do meu período eu preciso achar outro trabalho para o meu outro meio período. E aí eu voltei a resgatar contatos e voltei a fazer trabalhos autorais, né, projetos meus. E aí foi quando começou a ficar maior esse meio período dos projetos meus do que eu podia ficar no escritório. E aí resolvi voltar a abrir. E aí voltei a abrir um escritório de fato só meu, assim. Né? E aí nesse meio eu chamei, o escritório não queria que fosse meu nome, então era a minha abreviação do meu nome. Depois de um certo momento voltou a ser meu nome, e hoje nós estamos numa fase de juntar de novo com a Marília, que é sócia, e ela tinha um escritório dela de interiores, e aí por uma natureza de trabalho a gente achou legal juntar de novo, entregar mais completo o projeto, enfim. Então a gente está agora mudando esse momento assim, de reformular o escritório, manter o que a gente tem que a gente acha que faz sentido e ainda crescer um pouquinho mais. Legal, boa. Antes da gente começar a falar do processo de criação único que eu considero do Bruno, eu queria apresentar para vocês alguns dos nossos patrocinadores. E para você, arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados há mais de 35 anos no mercado. Eles se consolidaram como uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente, precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foniplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto, arquiteta e quer mostrar funcionando, vá lá na Foniplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. E eu sei que também nos seus projetos você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campolim, uma loja com mais de 1.200 metros quadrados. Eu me senti um rei entrando naquela loja, de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept. Você não pode deixar de levar os seus clientes para conhecer
tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior, e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Desparquet. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada. Eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira é Desparquet. Vá lá e conheça o pessoal da Desparquet que você vai ser muito bem atendido. Opa, eu mudei e eles também mudaram. A rainha tomou posse. Para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras, agora você que se acostume com a Rainha das Pedras. Ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta, e precisa de pedras decorativas, Rainha das Pedras. Bruno, eu queria entender como é que funciona o seu processo de criação de um projeto. Porque para a gente falar de um estilo único, você deve ter um estilo diferente de criar o projeto. Como é que você faz? Hugo, a gente não tem um método, assim, não tem muito um procedimento, um método que eu faço tudo igual, né? O que eu posso te dizer em termos de projeto é que tem muito desenho. Tem muito desenho. Assim, é um exercício o tempo todo de desenho. E aí eu tô falando de desenho, não só um desenho final do que é o projeto de fato, mas é um esboço mental que, no meu caso, é a partir de desenho o tempo todo. Então, é desenho no caderninho, um monte de folha, um monte de croquis o tempo todo, que vai tentando esboçar, trazer para a mão um pouco o que a gente tá pensando. Mas, com o tempo, o que a gente fez? Tentou fazer uns procedimentos para acertar um pouco mais. O que eu quero dizer com isso? Na equipe do projeto, né, do escritório hoje, a gente tenta fazer uma reunião mais criteriosa com o cliente para entender o briefing dele, entender mais do que o que ele quer com o projeto, mas entender quais são os problemas dele, quais são os pênaltis que ele precisa cumprir, né, o que a gente precisa resolver. Porque antes tinha uma coisa muito de entender, tá bom, então vamos para falar de uma casa, por exemplo, vamos falar do projeto de uma casa, que é uma interação com o cliente muito direta. A gente fazia muito, tá bom, então a casa tem X metros quadrados, X cômodos, entendi, tá bom, é isso? Não, então vamos lá, vamos para cima. E aí era uma coisa que a gente demorava muito para entender um pouco o que o cara acertar de fato. Então nesse cliente, principalmente esse cliente residencial, a gente tem conversado muito com o cliente para entender, cara, como é que você vive? Como é que a família de vocês vive? Né? Como que é a dinâmica de vocês aí dentro? Exatamente. Vocês gostam de cozinhar, não gostam de cozinhar? Gostam de receber, não gostam de receber? Vocês pensam, essa casa é para vocês? Porque tem muito isso. O cara fica pensando de como essa casa vai ser vendida depois. E eu falo, cara, calma. Essa casa não é para vocês, para sua família. Então, vamos pensar como é que você vive. A venda é consequência, né? Consequência. De um projeto bem feito. Exatamente. Vai ter gente que vai querer comprar uma casa boa, entendeu? Então, nesse momento de escritório que a gente está agora, é um momento que a gente tem escutado bem mais os clientes, no sentido de e eu falo sempre para eles, cara, não vem com solução, calma, vamos discutir a solução depois, vem com os problemas. Então você precisa resolver um problema, cara, não gosto de casa com escada, não gosto de casa que tenha muito desnível. Tá bom, isso é uma questão. Então a pessoa, relação interna e externa é muito grande. Não, eu tenho funcionário e gosto que fique tudo fechado, gosto de receber. Então essas coisas a gente começa a receber, começa a ter um critério muito maior, para depois, então a gente de um lado tem essa conversa com o cliente, e que seja ele o residencial, ou seja um cliente corporativo ou um cliente público, por exemplo, são conversas diferentes, tipos de conversa diferentes, mas é a mesma coisa. Qual é o problema que eu preciso resolver? Depois de um lado eu tenho levantamento, né, de terreno, levantamento das leis, legislação, como é que funciona, quais são os impeditivos desse terreno, etc. Então, de um lado eu tenho um caráter mais conceitual do que eu preciso, e do outro uma questão mais técnica. E aí, a hora que começar a passar papel, eu já tenho isso um pouco na cabeça, quais são os limitantes, onde eu posso ir. Tem 2 pavimentos máximo, tem 3, isso aqui tem um X metros de recuo, etc. E aí a gente desenha bastante, tenta traçar um conceito inicial. A gente, nas apresentações primeiras de projeto, a gente sempre mostra uma trajetória de como a gente chegou naquela solução, porque eu sempre falo para os clientes que, embora vocês
queiram uma casa ou um projeto que seja construído, vocês estão aqui porque eu estou querendo vender para vocês um processo. Eu não vendo um produto. Embora seja a arquitetura, construção, um produto no final das contas, que você está lá dentro, nós estamos dentro de uma casa, nós estamos fazendo, como arquiteto, estamos fazendo um processo. E eu tento deixar cada vez mais claro isso. E o processo começa dessa ideia de discutir bastante, conversar, passar para o papel, entender quais são, como que isso pode se materializar e explicar para o cliente esse processo. Conceitualmente, olha, o melhor sol é aqui, a topografia, para você vencer essa topografia, você vai ter que fazer umas questões desse tipo. O sistema construtivo para essa casa ou para esse projeto, para que você tenha vãos muito grandes, é melhor um sistema construtivo X. Não, os cômodos são mais apertados, então o sistema construtivo pode ser mais simples. Então eu vou construindo esse conceito para que a gente consiga chegar no final, o desenho ser um pouco consequência disso. Uhum. Então o processo é um pouco esse, assim. A gente parte pouco de uma imagem muito do que a gente quer, assim, de primeira, embora, obviamente, já está na nossa cabeça um pouco essa cara. Ou na cabeça do cliente, Ou na cabeça do cliente, exatamente. E a gente tenta, de alguma maneira, desconstruir isso ao longo do processo, sabe? A gente acha que a gente vive num momento muito de imagem, muita imagem. E a gente é bombardeado o tempo todo com imagem, né? A gente está acostumado a rodar a tela para ficar vendo imagem. E isso nos afeta bastante, para mim também. Eu também vivo isso o tempo todo. Mas eu tento, de alguma maneira, lá no escritório, tentar falar pra gente dar um passinho atrás e construir esse processo. Uhum. Então, qual que é o conceito desse projeto? E aí, depois, ao longo do processo, do projeto, a gente conseguir, voltando, olhando pra trás, falar, cara, tem a ver ainda com esse conceito? Ou nós estamos perdendo, ou vamos resgatar isso? Então, de certa maneira, não tem um método, mas tem um pouco desse procedimento, sabe? De entender um pouco... que o projeto começa num conceito mais macro e depois ele vai se afinando para o micro, assim. Depois ele vai se materializando em detalhes, vai se materializando em matéria de fato, sabe? Ô, Bru, e inspiração para os seus projetos vem da conversa do cliente ou vem de você? O que é? O cliente, antigamente quando eu comecei o escritório, a gente tinha, nos primeiros anos de escritório, os clientes vinham com um calhamaço de um monte de revista. Recorte de revista. Recorte de revista, assim, vinha com aquelas coisas de trazer um monte de revista e ter um recorte de cada cômodo, né? E agora era uma pasta no Pinterest, assim, é uma doideira. E aí o que eu falo, o cliente fala, aqui, posso te mandar? Que hoje nós estamos num ponto do escritório legal, assim, o cara fala, cara, eu quero te escutar. Ele não vem muito impondo muito o que ele quer, mas ele tem o que ele está imaginando. Eu posso te mandar ou você vai ficar ofendido? Eu falo, não, pode mandar, não tem problema nenhum. Só que eu sempre converso. Talvez, legal você me falar exatamente o que você não gosta, ou você me explicar o que você está gostando dessa foto aqui. Porque muitas vezes o cara mostra uma foto e eu falo, tá bom, e eu acho que é pelo telhado ou pela cobertura. Pela viga aparente, sei lá, e não é a porta. Exatamente. Aí você fala, não, me explica, o que você está vendo aqui? E aí eu também construo com o cliente que nós não estamos fazendo um Frankenstein, não é uma colagem. Recorta. Exatamente, nós estamos construindo um conceito, né? Estamos construindo uma coisa que tem coesão, que tem que ter coesão. Mas obviamente eu tenho as minhas inspirações de arquitetura, que convivem comigo fazem 15 anos, 20 anos, né? Desde que eu entrei na faculdade, 20 e poucos anos. E aí eu também tenho que a gente critica, por um lado, essa colagem. Eu também tenho uma colagem de referências comigo, né? Então, e aí eu tento, na minha cabeça ou na minha organização, tentar separar um pouco o que eu acho de diferença para cada uma dessas pessoas ou arquitetos que eu gosto. Então, eu gosto muito de pegar, por exemplo, os desenhos de detalhes e encaixe de peças que o Renzo Piano faz. Desde aquela época, você lembra que a gente ficava discutindo o tempo todo, que é um arquiteto italiano, que mais já da velha guarda, e eu gosto muito, mas não tem muito a ver com a realidade que a gente faz dos projetos, projetos super tecnológicos, assim, enormes, mas eu gosto muito do desenho, do encaixe das peças. Então, acho isso... Detalhista, né? Detalhe. E um desenho muito de croquis, que depois se transforma numa peça super incrível, que vai encaixar o alumínio com o vidro, com o concreto, como que isso se encaixa. Acho isso muito bonito. E que às vezes falta no olhar de um arquiteto, né? Tipo, desenhou um todo e daí como que para, como que encaixa, como que fica, né? Que eu acho que é um olhar importante, assim. Exatamente. Então fica nessa escala. Então na escala do Renzo Piano eu gosto muito dessa coisa do detalhe. Na escala do japonês eu gosto muito dessa coisa muito, muito conceitual, de como isso se organiza como uma massa, como aquilo se organiza como um bloco, como aquilo se organiza como um espaço vazio. Então são coisas quase contraditórias, mas que estão alimentando o tempo todo
né, o fazer. Então, eu gosto muito de pensar nessas referências. Obviamente, a gente foi criado na arquitetura da nossa, né, com o modernismo brasileiro. Isso a gente não escapa muito. Então, tenho muita referência desses caras todos, né? Do Paulo Mendes da Rocha, do Artigas, do Oscar. Enfim, esses caras estão no nosso dia a dia. E, obviamente, tentando traduzir para uma arquitetura do nosso tempo, assim, do nosso século, né? Não repetir uma arquitetura da década de 50, mas entendendo qual é a relevância da década de 50. Meu mestrado, por exemplo, é sobre o Rino Leve, que é um arquiteto ítalo-brasileiro da década de 50. E aí, como que isso se materializa até hoje, como é que aquilo... Quais são as referências disso para hoje, né? Hoje, exatamente. Como que a gente traz isso para a inspiração. Exatamente. Né? E aí, enfim, então entender um pouco essas referências e essas inspirações, o que cada uma delas traz para a trajetória de desenhar o projeto, né? De pensar a arquitetura. E quando os seus clientes trazem recortes totalmente diferentes um do outro, vocês, na medida com que vão criando os projetos, no final das contas, eles ficam com o seu estilo, eles ficam parecidos, mesmo os clientes trazendo ideias totalmente diferentes. É esse o resultado ou não? Olha, a gente, obviamente, se o cliente traz uma coisa muito, que não tem, então, completamente incongruente com o que a gente costuma fazer, primeiro que eu acho que hoje chegou num momento do escritório que o cara que vai querer uma arquitetura clássica, ele não vai me procurar. O meu também não aparece. Não aparece porque assim, ele já percebe, já tem um portfolio que o cara entende um pouco onde ele tá pisando. Uhum. Mas, obviamente, tem coisas que a gente não concorda muito, mas dificilmente é um embate, é muito mais assim, olha, vamos construir uma coisa que tem coisa, né? A gente está fazendo em 2023, então no século XXI, eu não consigo fazer uma cópia de alguma outra coisa. Né? Não conseguiria fazer nenhuma cópia de uma coisa moderna. Cópia, não sai. Não sei fazer, entendeu? Então a gente discute bastante com o cliente sobre isso. Obviamente, a gente tem tido poucos embates nesse sentido, tão substanciais assim, não aparece mais tanto isso. Começo de carreira aparecia muito mais, né? Que era coisa assim, que era... Eu acho que o começo da carreira ainda não tá tão formado essa sua linguagem, essa sua essência e tudo mais, né? Hoje a pessoa já sabe onde ela tá chegando ali, né? Exatamente. No começo da carreira o cara te procura porque, você é arquiteto? Então eu tô precisando de alguma coisa aqui, ó. Você não sabe muito bem não é o que você faz de fato, né? Então, nesse sentido, hoje em dia a gente tem pouco embate substancial. O que acontece, obviamente, são discussões de desenvolvimento de caminhos, né? A gente vai... Então, e eu sempre prezo na arquitetura ou no projeto que as coisas, a casa ou um projeto de uma casa, ou um projeto de um clube, ou um projeto de uma sede corporativa, é um único projeto. Não são vários projetos, não é uma amostra de arquitetura que cada cômodo tem um estilo. Não faz sentido. Né? Então, isso a gente discute bastante. Claro, aí tem vezes que os acabamentos, que a gente costuma sempre trazer quase 1 ou 2, 3 acabamentos só para a casa inteira, como solução. Então, a área molhada é uma só. E, obviamente que isso, principalmente em clientes residenciais, isso tem maleabilidade, né? Coisas assim, tem gostos muito particulares que a gente tem que, enfim... E Marília entra em ação. E aí eu deixo pra Marília, por isso que eu deixei mais pra ela. Ela tem mais esse jogo de cintura. E me fala, o que mais dos seus projetos remete uma assinatura sua? Tipo, o que você acha que é uma marca registrada? Assim, eu quando vejo um projeto já sei que é seu, acho que, né, pelo tempo de convivência, eu já sei que é uma linguagem sua. Eu não acho que ele se repete, nem próximo disso, mas eu acho que o traço, sabe, assim... É curiosa a pergunta, porque eu sempre lutei para que não tivesse um pouco isso, sabe? Falei, eu quero que cada projeto seja único e que, enfim, então cada solução é única e de fato acho que a gente tem uns projetos que cada solução de fato é única. Então, o cliente é diferente, o projeto é diferente, o programa é diferente, o terreno é diferente, o orçamento é diferente. Então, obviamente, cada solução é diferente. E eu não repito muito assim, formalmente exatamente, mas de um tempo para cá, a gente até fez uma consultoria com uma empresa que está tentando organizar essa questão do nosso escritório, entender um pouco qual que é essa força do escritório, o que a gente tem que melhorar, mas qual que é a força disso. E aí ficou claro que existe uma assinatura, que para mim foi uma surpresa, de certa forma. Assim. Eu ficava lutando um pouco assim, não tem assinatura não, cada projeto é único. Mas no final das contas, a maneira de lidar com o projeto, ela te transforma de uma maneira numa assinatura, né? Se transforma um pouco num jeito de que os projetos têm uma cara e aí menos formal e mais como solução.
que eu quero dizer com isso, então? Então, hoje, eu sou meio conhecido, entre aspas, ou chamado para umas casas ou uma estrutura de madeira, laminada, colada, que a gente faz bastante. Que é maravilhosa. Que é muito legal, porque além da madeira ser um produto, né, um produto de reflorestamento, tem uma questão sustentável colocada aí, mas tem uma questão muito técnica, pré-fabricada, então tem um desenho muito fino entre arquiteto, engenharia, produção fora da obra e para montagem na obra. E os encaixes, que é um negócio que você eu gosto muito, e a coisa vem pré-fabricada, monta muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, essa solução não nasce a priori. Eu não sou um arquiteto que fala assim, então tá bom, só faço madeira, então eu sou conhecido como arquiteto da madeira e vou fazer. Não tem nada disso. Mas algumas soluções aparecem porque elas têm que aparecer. A gente tem uma casa na praia, por exemplo, que apareceu porque o sistema trazia um pouco essa coisa de estar quente, né? Ter o cheiro da madeira, ter o traço da madeira, e também tinha uma questão logística de obra que tinha que ser instalada rapidamente, tinha uma coisa de vãos grandes e que não fazia sentido eu ter uma obra com mão de obra local, de concreto, que a gente não controlava muito. E aí, então, vai aparecendo um pouum disso, né? Então, de certa maneira, sou chamado muito para umas casas, e referência de umas casas feitas em madeira, mas não necessariamente isso é uma... Tem um projeto em concreto, metálica, misto. Tem um projeto seu acho que é uma fazenda ali perto de Campinas, que eu fui uma vez com você, que eu gosto muito também, que tem um elemento vazado que não é um cobogó, né? Que eu acho que é o próprio tijolo, né? É o bloco, né? E ela não tem nada de madeira, mas ela tem uma linha de raciocínio sua, assim, eu acho. Então, não é só a madeira, né? Ela é o concreto, ela tá em bloco, mas aquela linguagem me lembra os seus projetos. E eu acho o máximo aquele projeto. É perto de Campinas, né? Perto de Campinas, não tá onde posse. Eu acho que tem isso. O que ficou de assinatura, eu acho que pode ser lida como um projeto nosso, e aí falo nosso mesmo, não com... porque realmente o escritório hoje tem um monte de gente que trabalha, e o projeto não é só meu. O projeto é de fato nosso. Eu tenho, obviamente, uma curadoria minha e a gente desenha junto, mas tem um monte de arquiteto que está resolvendo os pepinos o dia inteiro, né? E também solucionando coisas. Mas acho que tem uma questão importante que me agrada muito, que é um pouco assim, a gente não tem muito a ideia de que a casa ou o projeto é um caixote sem arquitetura e depois eu preciso embelezar ele com ornamentos para que aquilo vire sim uma coisa bonita. Aquilo vire arquitetura. A gente acredita muito que a arquitetura é feita desde a ideia da estrutura, né? Então, o sistema estrutural já está lá funcionando para que aquilo já transforme no espaço, para que aquilo se transforme nas soluções. Então, a gente gosta muito de que a arquitetura e a estrutura estão funcionando desde o começo. E acho que isso vira um pouco uma linguagem, de alguma maneira, né? Um traço. Então, traço. Então, você está vendo um pouco, quase didaticamente, que os pilares estão ali, que as vigas estão colocadas ali. Se a viga quer que apareça, talvez ela esteja invertida, ou se ela está para baixo, porque ela tem que existir de alguma maneira, e ela vai relacionar com o caixilho. Então, acho que tem um traço nesse sentido. Como encara a topografia também, acho que é um traço nosso, assim, a gente não costuma ignorar o terreno. Então, um terreno que é super declive, super aclive, a gente vai, de alguma maneira, tomar partido dele. Nem que for para enfrentar ele de fato, a gente vai ter que tomar partido, né? Então, o nosso partido, de algumas casas, é enfrentar isso. Então, vai ficar pendurado, porque não dá para cavar esse terreno. Nós vamos pendurar isso aqui. Então, acho que tem uma linguagem nisso. E aí, hoje, a gente percebeu, conversando lá ao longo desse tempo, que, de fato, os clientes estão vindo procurando essa assinatura. E o que, para mim, era muito estranho no primeiro momento. E aí, hoje, a gente tá mais confortável com isso, sabe? O cara tá querendo vir com assinatura, então muda um pouco. Essas primeiras perguntas mudam um pouco por causa disso. Eu acho até legal, porque o cara tá vindo porque ele quer exatamente o que você faz. Então, não que isso seja fácil, tá? Mas ele flui numa dinâmica mais leve, talvez, do que o recorte da revista. Ele quer te escutar um pouco mais. Exato. Então, e aí, começou com o tempo a gente perceber, cara, pô, ele tá aqui querendo escutar. Então, vamos propor. Tem coisa que não funciona, que a gente propõe e não dá certo, claro. Mas vamos propor, então. Então, se a gente tá nessa posição de que o cara quer escutar e tá vindo procurar, muito legal. Então, vamos conversar com ele. E aí, esse diálogo tá ficando um pouco mais franco. Cara, olha, aqui tem uma solução um pouco mais ousada, o que você acha? Aí tem cara que fala, porra, vamos nessa, é isso que eu queria. Tem cara que fala, não, porque ser mais conservador, calma, vamos lá. Não precisa pendurar tanto assim. Não pendura, precisa de um pilar aqui. Então, acho que tem também uma maturidade do escritório ao longo do tempo, sabe? De chegar nesse momento de conseguir falar, cara, então vamos
conseguir propor alguma coisa, vamos ter um traço nosso, né? E eu fico o tempo todo tentando fugir desse traço de alguma maneira, sabe? Fugir não fuja, tá tudo bem. Fugir que eu digo assim, vou pensar ao contrário, mas aí tem uma linha de raciocínio que vai elevando para esse lugar, não tem jeito. Tá quase no subconsciente ali, né? Sem perceber. Você faz tudo solto, de repente você volta, qual é a modulação? Tem uma coisa muito ligada também a essa coisa, como construir. Fiz muita obra já, então como que constrói isso? Puta, mas quem que vai ler esse desenho? Não adianta ser um desenho super... Eu tô lendo. Tá lendo, literalmente. E posso até contar um caso depois, viu? Uma peculiaridade aí. Porque assim, o que acontece, né? Deixa pra depois, pode ser? Você que sabe. Eu vou deixar pra depois. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer pra você, e aí eu vou aproveitar e contar essa história. Bom, antes de eu te fazer uma outra pergunta, que é se essa influência dos traços dele, da sua assinatura, não traz só clientes para o seu escritório, mas se isso também contribui com que o seu preço fique mais elevado, você tenha um ticket maior, margens melhores, falando de negócio, né? Se os seus colaboradores, eles gostam de estar num escritório que tem essa assinatura, né? Só vou apresentar uns patrocinadores novamente. Com o alto investimento de uma casa de alto padrão, você tem que pensar em fabricar a sua própria energia. Isso já está mais do que usual. Então, se você quer ter uma energia sustentável dentro da sua casa, você precisa da energia fotovoltaica. Além de você contribuir com o meio ambiente, você também economiza na hora de pagar a energia. Fale com a Resolar. Eles são especialistas em energia sustentável. Eles vão fazer o seu projeto de energia fotovoltaica. Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Lux Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Lux Iluminação, que fica no Campolim, em Sorocaba. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros, uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto. Você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então conheça a S Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o vidro muito bem instalado e com qualidade. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. E se você fez esse excelente projeto e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? Você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da Construtora Sunem, a construtora do professor das obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. E aí, Bruno, além dos clientes, então, qual que é o impacto que você percebe dessa assinatura em todo o seu ecossistema aí? Eu acho que sim, acho que tem de fato mudado um pouco um posicionamento do escritório. Acho que é uma luta diária de aumentar ticket, é uma luta diária de convencimento de que você está vendendo um projeto, né? Acho que isso para sempre vai ser. Não tem muito... Mas claro que a gente tem algum respaldo hoje, tem um portfólio um pouco mais robusto, tem publicações, tem umas premiações que fazem com que você crie um pouco de respaldo nesse sentido. Então, sim, a gente tem aumentado um pouco como a gente cobra, mas porque também a gente a equipe está aumentando, aumentou, a gente tem muito mais também custo, estrutura, entendeu? E aí eu acho que então o cliente hoje nos procura de alguma maneira vendo um trabalho, então é diferente de falar assim, então tem um primo meu que é arquiteto só. Não, ele vem procurando porque ele acha em publicações, acha em alguma coisa que ele gostou, então se identifica.
A partir do momento que se identifica, é mais fácil a conversa. Mesmo que você seja eventualmente mais caro no processo, se você tem uma identificação muito grande, aquilo gera um valor que pode ser mais imensurável isso para o cara. Evidente, tem cara que não topa, tem cara que tá com outro orçamento, precisa de outra coisa. Não tem problema nenhum, é uma questão de conversa, entendeu? Mas sim, tem melhorado nesse sentido. Mas não é simples, é uma batalha. E isso é muito recente, assim, a gente tem um trabalho de poucos anos atrás que depende muito do tempo do escritório, momento do escritório, tá? Cara, tô precisando de trabalho, isso vai mudando um pouco. É o que tem que entrar, o que não tem que entrar. Então, a gente agora tá no momento, assim, de botar a bola no chão um pouco, calma. As coisas estão aparecendo, como é que nós vamos fazer isso, como é que isso... Vou programar, né? Eu costumo sempre, quando a gente mudou um pouco o sistema de apresentar a proposta para o cliente, a gente antigamente mandava a proposta escrita, 3, 4 folhas escrita, que estava lá tudo detalhado, como é que era, e não gerava uma conversa com o cliente. Hoje nós estamos chamando o cliente no escritório, apresentando a proposta, mostrando uma linha do tempo para ele. Falando, olha, esse tempo, esse preço que a gente está passando é porque nós temos 8 meses de projeto para fazer. Nós não você não vai pagar isso aqui e eu vou botar isso no meu bolso e vou te entregar um papel que está pronto já. Um pastel. Um pastel. Não é um produto, de novo. Então é um processo. Então eu tenho 8 meses, 1 ano de projeto, às vezes... Então isso aí é diluído nesse tempo todo, de equipe. Então aí o cara começa a olhar para aquilo, começa a entender o porquê que custa as coisas, porquê que tem preço de projeto, né? Porque no começo de carreira é isso. Eu passava o preço de projeto, o cara, mas isso aí é a obra? Não, isso aí é só o projeto. Isso é a obra, é difícil entender, né? Então agora nesse momento... Tá incluso já as janelas? Não. Tá. Cimento, areia, tá? Então, pedreiro tá nesse preço aqui. Então nesse momento a gente tá conseguindo conversar um pouco mais sobre isso. É uma dificuldade conversar sobre isso. Quem me conhece sabe que, assim, nossa formação é uma formação muito mais técnica e muito pouco de negócio. É um sofrimento para mim o tempo todo. Aonde que teve negócio? Nenhum eu acho que momento. eu não entrei nessa aula. Não, é quase nada. É zero de negócio. Zero. E é um sofrimento pra mim. Puta, apresentar proposta. Nossa senhora, eu tenho que falar de quanto custa. Nossa, eu queria fazer um projeto. Não tem alguém pra falar pra mim? Não tem ninguém pra falar isso, né? Passa como secretária, não tem secretária. E aí tem esse... O médico faz muito isso, né? Legal, gostou, então você fala com a secretária. Acabou. Acabou, ele para, acabou, né? Acabou. E tem uma coisa cultural de geração de valor. Ninguém discute muito o preço do médico, ninguém discute muito o preço do advogado, fica essa coisa muito, né? Discute, claro. Mas assim, você tem uma coisa, sabe que vai cobrar. E o arquiteto tem essa história de que você, não sei, a gente não foi criado muito pra isso. Eu falo construtor, então. Eu falo que é difícil, é cultural, né? Pagamento pelo intelecto, né? Eu tô te vendendo um negócio que tá aqui, eu vou te entregar um papel, né? Porque até o cara ter a obra pronta, leva um passo, um tempo, né? Então, o gerar valor em cima disso é um ponto difícil, fazer com que o cara entender e dar valor no papel, né? Exatamente. Eu escutei uma entrevista, eu não lembro muito bem como que era a coisa a gente paga, né? O serviço, o trabalho, a gente tem dificuldade de entender que paga, né? Então, assim, um cara para pintar a sua casa, a tinta e o preço da casa você paga, mas o pintor você acha que isso é caro demais, né? E o arquiteto entrou nesse momento. E aí é complicado porque você fica numa coisa assim, então é um serviço muito elitista, só pode muito... Não, e a gente tem que lutar um pouco contra isso, mas ao mesmo tempo tem uma cultura de que você tem que lutar para receber um serviço, né? Um serviço que também é imensurável. Por que o meu serviço custa tanto, o seu custa tanto? E é difícil falar, o cara vai entregar mais, menos, melhor... Também é um pouco mensurável. Eu lembro nitidamente uma vez que eu tava não sei se era com você ou com o Fabrício, numa obra de um apartamento, eu vou chutar de onde era, eu acho que é em Vinhedo. Valinhos, né? Valinhos, que era Vinhedo. Um andar só, que era juntar os 2 APs. E eu lembro que eu perguntei, quanto custou esse projeto? Porque eu queria, acho que, ter noção do quanto custava as coisas que eu não tinha, né? X. Aí a gente tava com o eletricista na obra e o eletricista deu o orçamento. E eu fiquei assim, eu falei... Gente, mas alguma coisa tá errada, porque o orçamento do eletricista tava mais caro do que quanto tinha sido o projeto na época, né, gente? Muito tempo. Mas eu lembro que isso me chocou. Exatamente. Então, acho que tem muito disso que você tá falando, né? Do pagar pelo do que ele vai ver pronto ali, da coisa, né? E o outro ponto é que eu falo muito...
é que a gente não foi criado para vender, né? É de uma fase de que vender talvez não era uma coisa legal, não era uma coisa boa, o vendedor é chato, sei lá o que é. E algum curso que eu fiz, o cara falava, treinem os seus filhos para serem vendedores. Porque você vai ter que vender alguma coisa em algum momento, em alguma hora. Então, ser vendedor é um ponto positivo. Você precisa saber vender o seu peixe, que é isso que você está falando. Eu tenho uma dificuldade enorme, até hoje, assim. Uma dificuldade enorme. E aí, essa que a gente está conversando, né? Fazendo essas consultorias no escritório, justamente para entender isso. Entender que essa trajetória, esse portfólio tem valor, que o cara quer, né? Ele está buscando isso, que isso não é para você necessariamente competir com outro arquiteto só, tem um valor ali, o cara está querendo gerar, a sua geração de valor é a geração do seu trabalho, mas é uma dificuldade enorme que eu tenho até hoje, assim é uma coisa super difícil para mim entender que eu tenho que vender necessariamente, ou que o preço tem que ser discutido, é muito complicado, mas claro, com o tempo do escritório, a gente tem criado um pouco melhor isso. Acho que tem a pergunta, voltando para a pergunta, acho que os colaboradores, acho que a gente tem que perguntar para eles muito mais do que para mim, mas eu imagino, a gente tem muita procura de estudante ou de arquiteto para querer trabalhar com a gente, porque se identifica com os projetos. Muito menos do que com o processo do escritório, porque pouca gente conhece, só quem está lá, mas se identifica com o projeto. Então, acho que tem um pouco isso, gostar de fazer um projeto que, olha, um projeto legal, e que me identifica, fazer parte da equipe é prazeroso. Assim como foi para mim, quando eu fui pro escritório que eu trabalhei, que eu me identificava com os projetos. Falei, caramba, eu pode ser parte desse projeto e que depois é publicado. Para mim era muito legal. Então, acho que tem essa relação, obviamente, né? Se fazer um projeto que tá sendo discutido, ou que ganha prêmio, ou que é bacana, que a pessoa se identifica, isso é muito legal, tá, pra fazer parte da equipe. Legal. Embora, assim, de novo, me estendendo um pouco, mas embora o processo de projeto, nem sempre você participa de todo o processo. Então, tem colaborador que está lá e na equipe que não sabe exatamente como esse projeto foi concebido, ou que está participando de um pedaço do projeto. Enfim, faz parte também, porque o projeto é de muitas mãos, né? Então, às vezes nem participa 100% do processo, mas está envolvido com um projeto, acho legal. A gente está numa fase agora do escritório que tem uns projetos bacanas que estão sendo construídos. E aí, quando eu levo de vez em quando os colaboradores lá para ver, e é a primeira vez que o cara tá vendo um desenho que ele fez em pé. E isso Ganha é vida, muito legal, muito né? legal. E aí você fala, a escala que eu desenhei é isso aqui? Tá alto, tá baixo, tá bacana. O cara pega no pilar, assim, fala, nossa, é o pilar que eu desenhei. Então, isso é muito legal, né? É massa. Isso é uma coisa boa da nossa profissão, eu acho que é isso. Se materializar, depois de um tempo, assim, que você fica batendo cabeça, resolvendo compatibilização das coisas, e aí de repente aquilo vira um negócio que é muito legal, de repente não é tão legal, você fala, meu Deus, isso vai ficar para 100 anos aqui. Então tem a coisa também que se torna material que é muito bacana. Vou levar alguém do escritório do Bruno lá na obra semana que vem para abraçar um pilar redondo lá e tirar uma foto. Nós vamos abraçar. Vou aproveitar e vender um pouquinho aqui também, né? Quem não se inscreveu no canal do Professor das Obras tem que se inscrever, tem que curtir, tem que comentar, tem que compartilhar, né? Às vezes a gente vai tocando, vai falando. E esquece de falar o básico. Esquece de falar, porque isso é importante pra gente, né? Então, você tem a oportunidade de comentar e o Bruno olhar o seu comentário e responder. Né? Olha que legal isso, né? Então, façam isso. Quem está escutando no Spotify também, se inscreva lá, que é muito bom. Ainda sobre assinatura, uma última pergunta. E eu queria para vocês dois essa. Medo. Que assim, as más línguas dizem por aí, ou boas línguas, não sei. Lá vem o engenheiro. Que, assim, quando você contrata um arquiteto de renome, na intenção de vender a casa, a assinatura do arquiteto contribui muito para a venda do imóvel. É o que dizem por aí, né? Você está na região de Campinas, né? Júlia em Sorocaba. Vocês já sentiram isso? Ou isso não é uma inverdade? Vai com você primeiro? Olha, eu acho que pode ser, acho que pode ser, sem dúvida. Eu tendo a discordar um pouco, né? Assim, eu acho que às vezes, não é que eu discordo, eu concordo, acho que sim, um bom projeto,
eu acho que ele vai vender melhor lá na frente, eu acho que talvez ele é bem solucionado, a casa que funciona bem, que os materiais envelhecem bem, que a coisa a climatização é boa, que tem uma insolação boa, isso vai se refletir num usuário feliz, contente, e depois vai se refletir num valor, sem dúvida nenhuma. Ser de renome ou não ser de renome que é discutível no ponto de vista, né? Às vezes acho que tem alguns arquitetos, não acho que seja o meu caso, que tem um nome e falam, nossa, essa casa é de fulano, então ela tem um preço aqui. Eu acho que isso até pode funcionar, mas não acho que isso que seja de fato regra, né? Claro, tem alguns escritórios, alguns nomes que viraram alguns ícones, assim, principalmente caras que já não têm a produção mais, por exemplo, hoje uma casa que foi feita pelo Paulo Mendes da Rocha, com certeza tem um valor, né, porque é um patrimônio, né, a casa feita eu tive a oportunidade de fazer uma reforma na casa do Rino Leve, em São Paulo, que era uma casa e transformou na galeria de arte. Isso tem um valor super grande. Porque é uma casa que o Rino Leve fez, ela está publicada em todas as revistas, ela ganhou prêmio e ela não tem mais o Rino Leve. O escritório do Rino Leve não existe mais, né? Então tem um valor ali que é um patrimônio muito importante. Dos contemporâneos, acho que é um pouco entender se a casa é boa mesmo, se ela funciona ou não funciona. Mas acho que tem gente que procura assinatura por conta de valor. Acho que procura assinatura em qualquer coisa, né? Tem gente que só compra a bolsa por causa da assinatura, né? E aí é perfil de cada um. Eu acho que um bom projeto, uma boa solução, que é o que o Bruno falou, faz com que venda muito mais rápido, né? Eu falo que eu tenho ódio mortal, assim, quando o cliente fala, o corretor falou para mim que tem que ter não sei o quê. Eu falo, gente, não tem que ter nada. Né? Não tem mais padrão de família, de ter que ter 3 suítes, não sei o quê. Então, assim, tem que entender a linha de raciocínio do projeto para ele ser mais vendável ou não. Seja para apartamento ou para qualquer coisa que a gente vai fazer. E aí eu concordo com o Bruno. Acho que os grandes aí talvez tenha valor na hora de falar da venda. Essa casa é de fulano de tal. Mas eu ainda não tô ali. Não, e tem uma questão que assim, principalmente, aí a gente fala de casa, né, nesse tipo de coisa, a gente tá falando muito de casa, né, apartamento, casa, etc. Porque é um valor comercial, ela tem um outro valor, um edifício comercial tem um outro valor, que é um valor de mercado, de fato, quanto metros quadrados tem, etc. O valor de casa tem uma coisa mais sentimental que pode afetar nisso. Mas, por exemplo, é muito comum o cliente falar, tem que ter 3 quartos, ou o corretor tem que ter 3 quartos, porque isso vende mais. Aí também eu redevolvo. Tá bom, então se tem que ter, todas elas têm. Se a sua tem 2 bem construídos, com uma sala maior, vai ter um cliente que quer 2. Vai ter menos gente que vai ter uma oportunidade de comprar uma que tem 2, ou que tem 4, ou que tem 1. Né? Então você tem mais gente que está procurando, então a gente às vezes acha que isso o padrão tem que ser atendido. E a gente tem que notar, não, cara, principalmente quando você está fazendo uma casa para o cliente, qual é o padrão da sua casa? O cara não vou ter filho nunca, você tem que ter 3 suítes. Mas por que você tem que ter 3 suítes? Você não vai ter filho. Guardar coisa, depósito. Coisa, né? Não, porque depois vai ter que... Depois não tem essa. Eu acho que tem um pouco... A gente tem que lutar um pouco e fazer as coisas mais singulares, eu acho, sabe? Mais assim, cara, vamos funcionar para esse terreno. Né? Terreno na frente do condomínio, na rua. O terreno da frente já não é igual. Não dá para ser a mesma casa. O terreno já é ao contrário do seu. Você não pode... Já é rebatido. Já é rebatido de 2 jeitos. É rebatido na orientação solar e na topografia. Então não dá para ser a mesma casa. E eu acho que... Eu acredito muito de que essas casas que são todas muito parecidas, elas uma hora vão perder o valor também. Então, por outro lado, que a assinatura pode trazer, por outro lado, a assinatura que é só muito igual também pode perder, eu acho. Que acho que é uma hora... Exatamente o que eu ia te perguntar nesse minuto. Tipo, Ctrl-C, Ctrl-V ali, você entra dentro do condomínio e vê aquela coisa... Os caixotinhos, tudo igual. Eu não consigo ver tanto valor mais nisso, assim, tipo... Foi um momento que todo mundo achou que aquilo era bacana, e agora todo mundo já meio encheu o saco, né? Assim, cansei dessa beleza. Porque que, de novo, a gente tá falando muito de uma assinatura, tá falando muito de um projeto singular, tá falando de um projeto mais específico pro terreno, pro cliente, pro programa. Mas eu não falei em nenhum momento de estilo. Porque eu, sinceramente, não acho que não existe muito questão do estilo. Tudo que a gente chama de estilo é uma coisa que é muito facilmente depois copiável.
ou replicável. Então, se a gente chamou que o estilo, o que eu faço é o estilo tal, esse estilo é muito mais fácil de ser copiado. Copiado e replicado. Então, é difícil a gente falar de estilo. Hoje, eu sou arquiteto trabalhando hoje, em 2023, estou fazendo uma casa para esse momento que a gente vive hoje. Eu não saberia copiar uma casa grega, eu não saberia copiar uma casa romana ou uma casa do começo do século, né? Então, eu estou fazendo uma casa que seja contemporânea. Aí você pode chamar, o que é uma casa contemporânea? Eu acredito que é uma casa para hoje, feita hoje, com os materiais de hoje, que vão durar hoje. Uma casa que tenha platibanda, esconde o telhado, é uma casa contemporânea? Ela até pode ser, como uma casa grega feita hoje também pode ser contemporânea, porque está sendo feita hoje. O que a gente não pode cair é muito assim, então, formalmente ela copia um estilo, que eu acho que é isso que aconteceu nos últimos, 15 anos, 10 anos. Então, saiu todo mundo fazer telhado, e aí chegou o momento e falou, não, agora telhado não pode mais, tá proibido. Telhado proibido, e todo mundo começou a fazer um negócio que não é mais só não ter telhado, é esconder o telhado. Porque as pessoas continuam fazendo telhado, elas continuam só escondendo, né? Então, e aí, por exemplo, apareceu essa carinha de casa, assim, que eu não sei fazer também, eu não sei fazer a platibanda alta, eu não consigo fazer isso. Então, tem telhado? Então nós vamos mostrar esse telhado, e dentro da casa vai refletir esse telhado. Então, acredito um pouco que virou uma modinha e as pessoas estão começando a cansar. Então, por isso talvez tenha destaque projetos diferentes, né? Você vai no condomínio, a gente tem uma casa aqui em Sorocaba que está terminando a construção, né? Na obra. E você vai lá, você vê a casa muito parecida, de repente você olha aquela, caramba, a casa é diferente, é estranha, é uma caixa metálica que está voando, porque a gente queria fazer é um terreno apertado, e aí a gente não queria que tivesse muito apoio, muito ponto de apoio. Porque não fazia sentido fechar a casa inteira, porque o térreo era mais apertado, os recursos pequenos. Então, a gente queria que fosse vãos maiores lá no térreo para se liberar mais vidro, né? Então, para isso, a gente queria fazer menos ponto de apoio. Então, nasceu assim, menos ponto de apoio, a gente falou, vamos resolver a casa inteira em 4 pontos de apoio, só 4 pilares. Casa inteira. Para colocar a casa inteira em 4 pilares, a estrutura que vem para cima tem que ser mais leve. Não dá para eu carregar muito na estrutura. Então, é uma caixa metálica, toda feita com um fechamento de steel frame lá, com painéis leves, apoiada em 4 pilares, né? Então ela nasce da solução do projeto, o conceito do projeto de querer fazer mais leve lá em cima, menos ponto de apoio. E aí você ainda no condomínio, você olha e fala, cara, mas isso aqui é diferente das outras. E aí o cara começa a olhar mais diferente e fala, mas não é ruim. É diferente, gostei disso. É um forro em madeira com chapa de compensado. Não é forrinho ripado, aquela coisa que também tá na moda e que todo mundo tá... Aí tem um compensadão no forro. Fala, caramba, mas olha, interessante, diferente, outra solução. Então, acho que aos poucos você vai vendo repertórios diferentes e aquilo vai conseguindo transformar. Eu não sei opinar do trabalho dos outros, mas eu acho que se a gente, cada um, pensar em projetos que são mais singulares para os lugares, eu acho que a gente vai ter diversidade também de digamos, estilos, entre aspas. Para casa funciona muito bem isso. Quem não pensa tanto assim são grandes construtoras, né? A minha esposa, ela trabalha na MRV e, assim, eles fazem um estudo em cima de família, do básico, aquela coisa toda. Então, para eles faz sentido isso, né? Lá no Rio Grande do Sul, a MRV tem churrasqueira na varanda, porque o pessoal gosta de fazer um churrasquinho. Não precisa ter lá, senão o cara nem entra. Exato. Né? Então, assim, faz sentido para esse público, eu acho, né? Mas você vê, eu acho que umas grandes construtoras, o pulo do gato para a gente discutir arquitetura dentro das grandes construtoras também, será que um sistema flexível não funciona mais? Então, será que a gente modular ou modularizar as obras? Será que se a gente fazer o cara... Então, tá bom, mais um módulo, ele vira um dormitório a mais. A gente fez um estudo um tempo atrás para um cliente que apareceu para a gente fazer um sistema... pensar em não sei quantas mil habitações em Honduras, na América Central. E o cara tinha um problema que ele tinha uma relação assim, eu não quero entrar num sistema convencional de obra, porque lá tem um sistema muito cartelizado de construtoras e lá tem que funcionar de um jeito lá que eu não quero participar. Como é que eu saio disso? Aí a gente olhou para aquilo e falou, cara, você tem uma floresta de eucalipto em Honduras. Você tem muita eucalipto em Honduras. Se a gente trouxer um sistema que montar uma fábrica de pré-fabricação de madeira, de eucalipto, e a gente montar módulos, e a gente constrói um paliteiro ou um empilhamento de módulos, além de ter flexibilidade, você consegue fugir de toda essa cadeia. Então, e aí a gente começou a pensar assim, como que um módulo de madeira carrega em cima de um caminhão?
porque teria que fazer fora da fábrica, fora do canteiro, monta isso aqui. Então, qual que é o tamanho que monta um caminhão leva? Então, o caminhão leva perto do tamanho de um container, mais ou menos. Um pouquinho diferente. Então, as painéis de madeira laminada de CLT, eles estavam dentro de um tamanho de um container. O tamanho de container, mais ou menos, que a gente desenhou lá, tinha perto de 30 metros quadrados. Então, um dormitório ou um estúdio tem 30 metros quadrados, 2 são 60 metros quadrados com 2 dormitórios ou com 1, 3 são 90 com 2 ou com 3. E a gente foi montando isso. Então, e isso está em vias de se viabilizar. Nós estamos lá estudando, os caras estão tentando montar a fábrica, tá um processo muito longo. Mas estou querendo dizer o seguinte, também podemos pensar soluções que não necessariamente tem que ter uma família totalmente padrão. Porque se você pegar, a gente tem os censos, obviamente, estudam as famílias padrão. Mas se a gente pegar, principalmente baixa renda, um pouco, você vai ver que é muito mais comum você ter uma comunidade que se ajuda. Então, se a gente vai estudar, por exemplo, nas comunidades, você tem uma mulher, principalmente. Às vezes a família é muito baixa renda, não tem um homem. Então, é a mulher que tem vários filhos e a vizinha ajuda enquanto ela está trabalhando na escola. Então, tem modelos e isso está muito restrito à universidade, do estudo da universidade, né? Fui banca muito em universidade. É legal ver esse tipo de discussão. Mas a gente pode, eventualmente, num processo de formiguinha, tentar trazer para as grandes construtoras. Pô, será que não dá para a gente pensar que você modularizar, né? Tem um projeto muito legal no Chile, acho que é no Chile, né? O Elemental, né? Eu acho que é Chile também. Que o arquiteto, eu vou falar muito resumidamente, tá? Porque também não tenho tantos detalhes, mas foi fazer um projeto de habitação social e o valor final era um preço que tinha que ter por moradia. E aí ele tinha uma sacada que assim, se eu fizer metade da moradia ou um pedaço a menos da moradia pelo mesmo preço, eu dou qualidade, porque ele vai ter uma qualidade muito alta. E a cultura de crescer, né, de se construir mais e tal, eu já deixo um espaço específico para esse crescimento mais espontâneo. E aquilo então se entregou melhor, por pelo mesmo preço. Tem um espaço dele. Tem um espaço ali que tá já com uma estrutura e o cara foi aumentando. É uma sacada, talvez ela se viabilize menos aqui, enfim, eu acho que dá pra gente pensar. Acho que dá pra gente pensar eu acho que esse é o papel nosso. Dá pra pensar um pouco diferente, né, do que é o mesmo que tá rolando, né, o tempo inteiro. Exatamente. Então essas construtoras grandes, eu acho que no momento elas vão passar por isso, discutir por isso. Eu acho que elas estão começando já, em certa medida, a pensar que podem ter habitações diferentes, podem ter habitações em lugares mais... Uma discussão importantíssima. Como é que a gente discute a habitação no centro da cidade? Por que a gente tem que botar um monte de unidade habitacional lá longe, sem infraestrutura, aí tem que construir toda a infraestrutura para chegar lá, escola, rua, saneamento. Se a gente tem um monte de imóvel que no centro da cidade é abandonado, que pode ter mais densidade. Então, essas discussões são importantíssimas. Legal. Boa. Eu vou contar o caos agora lá. Vai o caos. Ixi, Maria. Eu tô fazendo uma obra, projeto do Bruno, né? E eu, inclusive, estava conversando com um cliente sobre isso ontem. E eu falei pra ele, olha, eu vou ser muito transparente com você. As últimas obras que eu fiz de casas, eu recebi projetos muito diferentes do seu. Inclusive, um dia te mandei uma mensagem parabenizando pelo número de detalhes que tem no seu projeto e tal. E pro construtor, esse projeto com mais folhas, com mais detalhes, por incrível que pareça, pra mim, isso é pra facilitar a minha vida. Porque ele contempla tudo. Aonde eu olho já tem ali no projeto. Mas a gente está tão acostumado a resolver as coisas no canteiro de obras, a tomar as decisões e lidar com o cliente, que um projeto desse exige muito mais da construtora que está fazendo. Olha que loucura. Não era para exigir, mas exige muito mais. Porque a gente está tão acostumado, tô com lá 5 obras, eu tô tocando pau, tô fazendo a obra, você sabe que ali todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Quando chega no seu projeto, opa, antes de executar essa alvenaria aí, vamos dar uma olhada, cara? Vamos bater ponto por ponto. Vamos, né? E aconteceu lá na obra do meu cliente chegar pra mim e falou, Hugo, aqui tem uma coisica, acho que você não viu. Eu falei, pô, velho, verdade, você tá certo. E aí eu fui ver no projeto, tinha um detalhezinho lá, tava escrito mesmo, né? E se você não perceber, já foi né? Em outras obras isso não acontece. Né? Porque não tem desenho. É muito assim, as decisões são tomadas pelo cliente. Às vezes o cliente toma uma decisão com você ali. E é legal do projeto dele por conta disso. E eu queria aproveitar, né, depois de contar essa história. Foi boa a história, tá vendo? Foi boa. Eu não vi o que tá feito errado. Mas... pior aqui já. Ai, meu Deus, que será, né?
Não, eu posso até te falar, ele colocou um detalhe assim, num lavabo, é bem diferente, né? Geralmente a gente sobe a alvenaria lá, encunha lá em cima e tal, e depois vem com revestimento. E ele colocou um detalhe que vinha de uma porta, que já estava em ângulo assim, ela passava em volta do lavabo, e só que o lavabo tinha uma brecha em cima, assim, ó. Sabe? Tinha um espaço em cima, então não encunhava duas paredes. Aí, tipo assim, a gente já tinha feito as paredes encostando. Tudo bem, só foi tirar uma fiada, porque era 30 centímetros de brecha, né? Mas, tipo, puta, não tinha visto aquela brecha, que aquele detalhe ia entrar ali, sabe? Assim, é coisica. E aí você fala, putz, passou, né? Então foi isso. É curioso, por exemplo, essa brecha, pegando esse gancho do desenho, é assim... Essa casa também tem poucos apoios. Né? Ela é uma casa que tem umas vigas invertidas, é um sistema de lajes, né, de concreto. E aí, se eu tenho poucos apoios, faz muito pouco sentido eu encostar a parede. Porque aí era mais fácil ter um pilar lá. Claro. Né? Então, se eu tenho pouco apoio, se eu tô querendo evidenciar que a casa tem um sistema estrutural que tem poucos apoios, que ela tá... Então, eu não vou chegar a parede até lá. Porque aí eu vou mostrar, ó, tem um vazio. Esse vazio, aquela parede não é estrutural. Então, esse pensamento, né? Um pouco nesse sentido. Então, aí a gente às vezes apanha para aprender, mas foi bem. Deu tempo. Claro. Ufa. Né? E eu costumo dizer que assim, é importante que o construtor faça o processo bem certinho, de, pô, tô fazendo alvenaria, confiro toda a alvenaria, tá coerente e tal. Porque se eu saio atropelando tudo e descubro esse erro lá na frente, aí tudo fica muito mais caro para consertar. Mas é curioso, Hugo, porque isso a gente tem sentido bastante. A gente tem feito agora às vezes a gente não participa da obra. Tem vezes que o cliente, que nem o caso, a gente nem sabia que ele ia começar a obra, ele começou e tal. Mas a gente tem que falar assim, cara, mesmo que a gente não participe da obra, que a gente não tenha um gerenciamento, ou que a gente não faça a obra, vamos sentar com o construtor e vamos explicar um pouco o conceito. Eu tenho feito isso também. Porque assim, às vezes no conceito o cara entende, entendi. Eu já falo assim, cara, tem coisa, porque nosso projeto tem muita coisa aparente. E tem muita do dia a dia das nossas obras que né, convencional, que é depois eu resolvo isso, que depois eu abro a parede, depois eu tirar o reboco resolve. E eu falo, cara, não, tem muita coisa aparente. Então vamos prestar atenção, o que é aparente aqui, que não dá pra gente emendar. Claro. Né? Então, explicar o conceito pro construtor, e aí ter o construtor como mão de via dupla, eu acho isso fundamental pro projeto. Porque não adianta também o desenho ser todo tecnológico, lá com desenho, com detalhezinho, e a obra não consegue acompanhar isso. E o cara passar por cima passar disso. Passar por cima, né? ou não ser execuível. Fiz um desenho incrível, que a peça pendura aqui, mas como que eu levo a peça pra lá bem? Mas o teu projeto, por exemplo, que eu tô executando, eu posso dizer... que não é qualquer um que conseguiria executar aquele projeto. Tem que ter um nível de atenção. É uma complexidade. Você, andando no condomínio, você vê que a obra é diferente. Né? Você vê que a obra é diferente. Todo mundo que passa lá fala assim, nossa, cadê as vigas dessa casa? Tá tudo pra cima, meu amigo. Né? E tipo, por que o quarto tá cheio de desnível? Não, porque a gente ainda vai fazer um preenchimento e tal. Então, assim, é cheio de detalhes. Né? Cheio de detalhes. Então, tem que saber fazer também. E aproveitar e te perguntar assim... Pô, você tem um nível de entrega muito diferente do que eu tô acostumado a receber, sendo muito sincero. A casa dele tem 300 metros quadrados e você me forneceu 34 folhas de projeto arquitetônico. Se você contar com o caderno de marcenaria, tem mais... não. Tem umas 80. Porque aí eu tô falando que é pro construtor, né? Porque o caderno de marcenaria, tudo bem, a gente olha a posição de tomada, tal, essas coisas, mas depois é o pessoal da marcenaria. Mas assim, é muita coisa. Eu tô acostumado a fazer casas do mesmo porte com 3 folhas de projeto arquitetônico. E parece aquelas folhas que vocês mandam pra prefeitura, sabe? Tipo assim, é uma folha que mostra o corte, outra que mostra a fachada e acabou. E a gente toma as decisões na obra junto com o cliente. E já chegou até casos de ser muito pior, casas com investimento muito maior do que aquela. Com a prancha de prefeitura, só. Com a prancha de prefeitura. Já vi bastante. Teve uma vez morrer com isso. que assim, isso foi muito sério. Eu, inclusive, tive que falar com o cliente. Falei, olha, isso aí é só a ponta do iceberg. O problema ainda vai vir, com certeza. Que eu falei pro arquiteto, falei assim, cara, preciso do projeto de instalações elétricas. Ele falou, não tem. Eu falei, não tem? Não tem porque não fez... Ou não tem porque você não instruiu o cliente que ele precisava fazer e ele vai ter que contratar agora. Ele falou assim, não tem porque não precisa. Eu falei assim, como que não precisa? Essa casa tem mais de 700 metros que a gente está fazendo e não tem um projeto de instalações elétricas. Ele falou assim, cara, eu já não faço obra de hoje, eu já faço há muito tempo e quem executa as minhas obras, os meus eletricistas, eles têm capacidade de olhar no meu render e fazer a elétrica acontecer.
você é o construtor aí, você não tem essa capacidade? Eu falei, cara, na verdade, capacidade, a gente está discutindo isso, né? Mas o ponto é, como que eu trabalho sem um projeto? Como que eu venho na obra e confiro alguma coisa? Né? Como que eu deixo na mão Quem é o responsável do meu técnico? eletricista? Exato. E aí, tipo assim, não faz sentido isso que você está falando, né? Nenhum. Não vamos entrar nessa discussão e tal, mas olha o tipo de coisa que a gente, que é construtor, acaba pegando. Então, eu queria que você falasse como é que você enxerga essa concorrência que você tem. Pô, às vezes não é no seu preço, mas tá concorrendo, de certa forma, com você. Tá ali, você tá disputando, às vezes, com um cara que tem esse nível de entrega muito mais desqualificado do que o seu. Assim, de novo, eu não sei te dizer como é que outros trabalham ou que entregam, assim. O que a gente tem e a gente tenta vender isso, de certa maneira, para o cliente, e explicar, olha, tem um detalhamento de uma série de soluções. Por vários motivos esses detalhamentos existem. Primeiro porque no detalhe a gente resolve muita coisa. Uhum. Então tem coisa que a gente acha que funciona e a hora que ele vai desenhar 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, a gente vai perceber, cara, não, peraí, isso aqui que antes parecia que no 3D encaixa, tem uma peça, como que essa peça daqui de trás, ela tem que ter outra peça, então a gente desenha para entender e para conseguir solucionar um problema. Outro é para de fato conseguir fazer isso execuível, porque a gente quer que isso saia do papel. E que tem a cara que a gente quer, né? Então, a gente também, o detalhe é muito para assim, se tem um revestimento, alguma coisa que passa por fora da laje, eu preciso entender qual o tamanho dessas coisas e desenhar para que depois, quando for ser feito, fique daquele jeito. Senão, o cara vai, a hora que vai fazer, entende, tem que parar antes. Então, tem uma solução para se entender como funciona, para explicar como funciona e, obviamente, como uma documentação. É uma documentação, no final das contas. Vamos supor que o cliente não quis executar aquilo, ou o construtor, por algum motivo, fez diferente, e tem um respaldo técnico, que aquele desenho nosso, obviamente, também está desenhado de uma maneira que é execuível, que tem responsabilidade técnica, que tem a engenharia, que está fazendo a hidráulica, a elétrica, a estrutura, a automação, paisagismo, uma série de outras coisas, né? E cada um tem a sua responsabilidade técnica sobre isso. E nosso trabalho é compatibilizar toda essa questão. Então, sobre concorrentes, eu acho que isso passa por um pouco de contar um pouco para o cliente, explicar um pouco isso, e explicar que o projeto, por mais caro que ele seja, ele é um pedaço muito, muito pequeno da obra. E muito importante. E ele é fundamental. Ele é a base para tudo sair redondo. Então, que se eu tiver vamos supor que um projeto custa X, lá ele é 1%, 3%, 4%, que seja 5% da obra. Só que desenhado, que não tem que refazer tanto, que não tem que... Queime dinheiro, não joga material fora. Isso economiza uma grana lá na frente, entendeu? E a solução, e o cara sabe que a solução vai ser. A gente foi chamado um tempo atrás para um cliente que estava com o projeto executivo pronto de uma casa. E ele falou, cara, o executivo pronto, fez lá a casa e tal, aprovou as plantas, e a hora que ele falou pro arquiteto dele lá, me mostra um pouco, eu não entendi como vai ficar a casa. Aí o cara fez uma imagem, ele falou, não, pelo amor de Deus, não é isso, não tem nada a ver. E aí ele me chamou, cara, dá pra gente adaptar? Eu falei, não dá. Nós vamos começar do zero, Primeiro que o conselho não deixa, né? Entendeu? Não dá pra adaptar, porque o cara tem uma trajetória, ele fez isso, ele já assinou, você já entregou, você já pagou pra ele, vamos pensar do zero? E aí ele... Expliquei como funcionava o trabalho, ele topou. Porque assim, se vocês estão descontentes com esse processo, não adianta adaptar um cômodo. Dá um tapa. Não é isso. Vamos repensar o conceito. E a casa virou do avesso, assim, não tem nada a ver com a primeira casa. E eles entenderam como é que é o processo. Então é um pouco isso, entendeu? Acho que a trajetória é tentar mostrar que os desenhos importam, que os detalhes importam e por que custa dinheiro, investimento do cara, contratar engenharia, contratar tudo isso aí está respaldado. Um problema que deu, tem uma responsabilidade técnica sobre a elétrica. Então, se der um problema de um curto de alguma coisa, se é um problema de projeto, tá no projeto. Né? A gente consegue diferenciar o que é projeto, o que é execução. Né? Então, o projeto tá desse jeito, um respaldo técnico e tudo. Então, é um jeito que dá para trabalhar. Eu não consigo ver. E aí, de novo, não consigo falar de outras pessoas. Eu não consigo ver como eu não consigo ver como dá para trabalhar de outra maneira. Sem desenhar, sem detalhar, sem entender todos como funciona. Ô, Bru, e falando um pouco de criatividade, que eu acho que é muito... do que a gente foi incentivado desde o começo da faculdade, né, a buscar tudo isso. Você continua nos seus livros, continua sendo pirado dos livros, a criação, a criatividade vem dali ainda? Sim, né? Eu gosto muito dos livros. A gente foi outro dia. Eu ia fazer esse parênteses. Eu fui outro dia no escritório, mas deu 5 minutos de conversa. Ele, deixa eu pegar um livro. Aí já pegou folha. A gente já começou a piração. Então, o livro
tá aqui já embaixo, né? Assim. Não, agora eu gosto muito, né, dos livros. É um investimento grande que a gente faz ao longo do tempo, assim. Quando a gente separa os escritórios, a maior dor de separar o escritório, quando eu separou com o Fabrício, era tipo assim, esse livro é meu. Não, esse é meu. Que a gente comprou Divisão tudo junto. de bens, né? A gente comprou tudo junto. É horrível, né? Fica o computador, mas os livros, o computador, depois eu compro. Então, o livro, obviamente, é uma inspiração. E eu ainda sou da geração de gostar de papel. Né? Tem esse problema grave, que é gostar de papel. Eu vejo as coisas no computador, obviamente, trabalho no computador o dia inteiro, mas gosto dessa coisa de folhear, sabe? De ter o livro como uma referência. Ainda gosto muito disso. E obviamente, as inspirações estão lá. Eu gosto do livro porque, de novo, essa nossa geração nova, né? Que a gente é bombardeado o tempo todo pelo celular, pelas imagens. Nunca você vai ter um livro que é só a imagem. Sempre ela tá junto com um texto, ou junto com os desenhos, ou junto com o contexto. Então, por isso é legal você olhar aquilo e falar, não, tá bom, aquilo se reflete, é isso aqui, entendi. Porque hoje é muito comum, é um exercício que eu fazia com os alunos, né? Tá, olha essa imagem, vinha com as referências de imagem. Mas como é que resolve essa... O que você gostou aqui? Esse vidro. Legal, esse vidro você gostou como referência. Como é que você resolve isso? Então, esse vidro tá fora da laje, pega a planta e o corte pra você ver como é que funciona. Porque não adianta falar, é um vidro. Mas é uma pele de vidro, tá vendo caixilha? Não tô vendo caixilha. Então tem alguma coisa atrás desse vidro. Esse vidro tá voando, se ele não tem caixilha, ele tá preso em algum lugar. Ele só voa no 3D, né? Só voa no 3D. Se essa foto de obra, como é que... E aí, pega o corte. Então você entender que se o vidro tá só, tô vendo vidro, não tô vendo viga, o vidro tá por fora da viga. Se ele tá por fora da viga, ele tá preso na viga de algum jeito. Não por baixo, nem por cima, ele tá preso pelo lado. Como é que isso funciona? É um vão? Fica uma fresta? Não fica uma fresta? Então, acho que é coisa da inspiração bem nesse sentido, né? Gosto de entender como é que funcionam as coisas. É tipo a fresta do lavabo. Pra mim fez muito mais sentido ele explicando agora o porquê não encosta, né? E aí é uma solução dura. Se você não explica isso, fica quase um capricho. Só encostar, é quase igual. Pinto de preto, vai ficar parecido. Pinta de preto é Pinta de preto é ótimo, né? Legal. Bom, eu queria entender um pouquinho também, pra gente encerrar, o que você orientaria os escritórios mais novos, ou até escritórios da mesma data que o seu. Estão entregando 2 folhas pra fazer obra, tô brincando. Pior que tem, né? Tem uns escritórios velhos que faz isso ainda. Tem. Enfim, eu queria que você desse alguns conselhos do que esses escritórios poderiam fazer para evoluir tanto em negócio, porque tem gente que fala, tô com pouco projeto, né? Você tá um tempão na praça, tem alguma explicação, né? Alguma coisa tem, né? Talvez a sua entrega, talvez o seu networking, talvez o seu businessman ali, você não tá fazendo muito bem feito. Então, o que você daria de sugestão para a evolução dos outros escritórios, assim? Antes, patrocinadores. Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca! Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão, Lux Decor. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras. Então pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita com uma churrasqueira e uma coifa legal e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metal Flama. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado, retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina praia. Com mão de obra própria, garantia, eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes até essa experiência. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização, para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Imper Solutions.
Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenham revestimentos sofisticados, que tenham um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até a Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Bom, eu também gostaria de ter essa dica. Há 15 anos atrás, né? Podia salvar um tempo. Não, eu não tenho nenhuma receita. Nosso escritório hoje também, assim, a gente pena o tempo todo, a gente está lutando todo dia para ter para ter viabilidade, né? Para a gente conseguir ter solidez. Não é fácil, tem todo mês a gente é uma luta, assim, não vou te falar que tá isso garantido, eu queria ter 6 meses para frente tranquilo, não tenho, mas eu acho que a gente tentar olhar para o escritório todo dia e olhar para aquilo e falar, cara, como que aquilo pode funcionar? Eu vim muito de uma ideia de que eu gostaria de ter um ateliê. Eu não queria ter um escritório, eu queria ter um ateliê de arquitetura. E com o tempo eu percebi que eu precisava ter um escritório. Qual que é a diferença? Eu pensava só no projeto. Eu quero ter um ateliê, que abrir as manteigas, papel manteiga, artista. Eu gosto de abrir papel manteiga, desenhar, e aí tomar um negócio no final do dia olhando pro desenho. E aí, depois que começa a criar um corpo, você tem que viabilizar isso com o tempo. Né? Você tem que... Dependo disso. A minha vida hoje eu não tenho outra fonte de renda, só tenho essa. A minha esposa também trabalha comigo, ela também tem. Nós temos 2 filhos que precisam cuidar. A conta tem que fechar. Tem que funcionar com aquilo. E a gente, isso faz pouco tempo que a gente olhou para isso e falou, caramba, eu preciso viver disso de fato, né? Assim, eu sempre vivi, mas eu falo, cara, eu preciso viabilizar. E sempre entrou o trabalho orgânico. O que eu quero dizer com isso? Entrou sempre assim, não precisei fazer muita coisa. Então ficava ruim, não tinha trabalho, entrava no trabalho. Falava, nossa, agora eu tô tranquilo. Pô, então um trabalho, tô 2, nossa senhora. Né? E aí esse tava o problema, porque acabava os projetos e eu tinha que rezar para alguém me ligar de novo, entendeu? Não tinha uma questão. Hoje nós estamos construindo, nós não temos ainda, nós estamos fazendo essa parte, que é como é que eu vou ativamente atrás desse projeto. Então, acho que tem uma questão dos escritórios que eu vejo, que é um problema meu, porque por isso eu posso falar, que é ir atrás de como é que eu viabilizo o escritório, né? Como é que eu vou atrás de projeto, como é que eu tento ir atrás dos clientes, atrás de novas oportunidades. Eu nunca fiz isso e sinto falta, né? Depois é tentar aprimorar um pouco os procedimentos. A gente tem agora, também esse ano, estou falando de tudo desses últimos 3 meses, 4 meses, que é tentar entrar a gente criou um sisteminha lá, num software que olha os processos, onde estão cada um dos projetos, né, em que etapa tal, que falta para acabar cada um deles. Era uma coisa também muito mais desorganizada. Então, olha, então temos um anteprojeto. Um anteprojeto é gigante, o anteprojeto tem 3 meses. Né? Que etapa do anteprojeto? O que falta entrar do cliente? O que falta entrar do complementar para eu entregar esse projeto? Então, a gente criou esse sisteminha de software para entender um pouco cada etapa e fortar. Então, para eu entregar em tal data que eu preciso para receber, eu preciso entregar nisso. Então, para isso, precisa isso acontecer. Né? Outra coisa que a gente está fazendo aos poucos, que eu não consegui implementar 100%, né? Estamos começando a ver como vai viabilizar, é a ferramenta BIM. Coisa de tentar transformar em mais produtividade, né? Então, super difícil começar, porque é uma grana enorme, super caro para viabilizar. Hoje, por exemplo, no escritório, a gente tem todos os softwares que a gente trabalha, são legalizados. Não tem software pirata nenhum. Então é super difícil. E aí troca tudo. E troca tudo. E todo ano tem licença. Então tem 10 computadores que tem que ter licença nos 10. É um pau, entendeu? E aí o BIM também é difícil, porque eu tenho que trocar todos. A licença BIM é bem mais cara. Então, enfim. E treinar todo o time, né? Então eu conversei com alguns escritórios que falam que é para tombar 100% um ano, né? Assim. Porque você tem que treinar o time, só que eu não posso treinar o time falar para os clientes, espera um ano dos projetos. Eu preciso treinar o time trocar o pneu com o carro andando. O carro andando. Então, são coisas que a gente está fazendo no nosso escritório para tentar transformar o escritório numa empresa, de fato, que se viabilize muito melhor, né? Então, a dica que eu dou é as mesmas dicas que eu estou tentando seguir para mim. É um pouco essa. Assim, né? E, claro, se manter atento. Acho que se manter atento o tempo todo, né? No que está acontecendo. Não tentar repetir o tempo todo a mesma solução. Pensar um pouco. Eu acho que eu talvez fosse mais
lucrativo ou fosse melhor se eu tivesse repetido as mesmas soluções que deram certo em todas as obras. Talvez fosse mais rápido para mim. Não é o jeito que eu acredito. Então, é mais doloroso o projeto, porque todo projeto é um novo, que eu tenho que inventar uma coisa nova, tentar pensar num detalhe diferente. Estudar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, te mantém vivo, te mantém levando as coisas para frente. Então, é isso, um pouco. Maravilha. Quais são os fatores que atribuem o seu sucesso? Essa palavra é uma palavra complicada, né? Porque sucesso é uma coisa que cada um tem sucesso é uma coisa. Então, sucesso financeiro, sucesso de reconhecimento, sucesso de tamanho do escritório, sucesso de se manter. Então, cada um tem uma ideia de sucesso. Do que é sucesso, né? Bem subjetivo. Subjetivo. Então, assim, se fosse sucesso financeiro, talvez eu estaria fazendo outra coisa, assim, né? Minha trajetória de 15 anos de formado poderia estar num outro sistema, sei lá. Agora, o que eu acho que me orgulha é ter vindo de um lugar que ninguém trabalhava com isso, não tem um pai que é arquiteto ou coisa desse tipo, não tem ninguém que trabalhava com isso. E hoje eu tenho uma família que se mantém com um escritório de arquitetura. Isso pra mim é uma coisa... Literalmente a família inteira, família inteira, né? E outras famílias também, né? E outras famílias. E tentar pensar um pouco como é que... Hoje a gente tem um escritório que tenta não reciclar o tempo todo as pessoas que trabalham lá. Então, a pessoa fez um ano de formada, eu mando embora e começa de novo. Tem muito escritório que faz isso. A gente tenta manter o cara com duras penas. Como é que eu vou fazer para aumentar o salário desse cara? Como é que eu gosto de treinar o cara e tentar ter alguma previsibilidade para ele? Não é fácil, é difícil. Mas hoje eu tenho um orgulho disso. Eu tenho um portfólio que eu olho pra aquilo, com todas as coisas que eu posso criticar, que eu sou chato pra dedéu, você me conhece. Olho pras coisas com críticas e olho e falo, puta, isso aqui não foi legal, não gosto disso, isso aqui que a gente fez não é tão bacana, puta, o cliente pode melhorar. Mas hoje eu olho pra isso e falo, caramba, eu tenho uma trajetória de arquitetura, então faço o que eu gosto de arquitetura e vivo disso, né, 100% do tempo. Então, pra mim, isso, pra mim, pessoalmente, é sucesso, né? Então, por isso que eu acho que é subjetivo, mas eu gosto muito de olhar para isso e falar, cara, como é que a gente tem hoje um escritório que se viabiliza de certa maneira, os clientes vêm, a gente tem um processo muito bacana, a gente consegue, tem problemas, obviamente, mas a gente consegue entregar um negócio que aos poucos está começando a sair do papel e as pessoas estão olhando e falando, caramba, isso é realmente um pouco diferente, isso tem alguma qualidade. Então, isso para mim é o que me deixa orgulhoso, digamos, dessa trajetória. Acho que é isso. Que mara. Eu também tenho orgulho, porque eu também estive ali, assim. Então, eu olho tanto você quanto o Fabrício, né? Que foi, acho que minha reta final ali, né? Durante muito tempo, usei o Fabrício, né? Do tipo, peguei um projeto que eu tô com medo. E aí, chegou uma hora que ele falou pra mim, você precisa entender que você já sabe mais do que eu, ou tanto que eu sei, né? Você não precisa me ligar, você tá precisando, acho que eu ouvi isso, né? E eu tenho vocês dois ali quase como professor, né? Porque foi o meu último ano. Então eu piro em ver as coisas de vocês. Não tenho tanto contato com o Bruno, porque a gente não tá mais na mesma cidade. Mas quando eu preciso, eu ligo, eu pergunto, eu atormento ele e a Má, né? Então a gente tem uma dinâmica muito legal. E eu fico mega feliz cada vez que eu vou lá, como eu fui em janeiro. E o escritório tava maior ainda do que da última vez que eu fui. E mais bem informado. Então pra mim é... maravilhoso. Pra mim é muito sucesso. Não, e a gente aprende muito com você também, né? O tempo todo atormentando a cabeça de você. Mas nossa trajetória também é legal, porque são maneiras de ver diferentes, são muito bacanas, assim. Não é ver a arquitetura diferente, mas ver a profissão diferente, outro tipo de público, como é que se encara isso de um jeito. E aí, de novo, a dica é uma coisa ruim, né? De dar, mas assim... Tem várias maneiras de trabalhar com arquitetura. 1000 maneiras, várias maneiras. Então, assim, tem um escritório, eu sou um escritório de projeto, mas tem escritório que é só de obra, tem escritório que é viabilização, é fazer viabilidade, tem escritório que faz o executivo de outros projetos. Tem só 3D. Só 3D, tem cara que é marketing, tem cara que trabalha com corporativo. Então, achar o jeito. Shopping. Exatamente. Né? É um mundo de coisas, assim, né? E acho que são complementares, funcionam complementares. E aí, semana que vem nós vamos na obra, visitar a obra lá, né? Eu também vou, posso? Pode ir. Ok, pode ir. Com essa agenda que você tem, você não vai conseguir nem sair do pedágio aqui, você vai... Pega aqui no pedágio. Não, legal. E pro pessoal te acompanhar, para ver os seus projetos, como é que tá nas redes sociais, o Bruno Rossi, o site? Fala pra gente. O Instagram é o que mais tá, assim, que a gente fomenta um pouco mais. A gente não tem muito essa coisa de falar todo dia, mas a gente tenta contar um pouco as linhas do Instagram, você conta um pouco a história de cada projeto. É
É o jeito que a gente Maquetes encara. também. As maquetinhas, o jeito que a gente, às vezes, alguns desenhos que são um pouco... Eu vou contar aqui, galera. Põe na minha câmera aqui, ó. Às vezes eles fazem uns desenhos assim, ó, e coloca lá no Stories. É lindo de ver. Aí eu olho assim e falo assim, caramba, o que é isso aí? Teve uma vez que eu até acho que comentei lá, falei assim, entendi tudo. E a gente mostra alguns desenhos que, assim, eu gosto de mostrar de alguma maneira, embora a gente não consiga fazer isso com frequência, gosto de mostrar que é o processo. Então, esse desenho faz parte do processo, entendeu? É o modo de pensamento. Um dia eu vou escanear todos os desenhos de papel manteiga, que são uns rabiscos. Eu falei, tem 3 pavimentos no mesmo desenho, que o pessoal fica louco lá e não entende nada, mas... Só que coloca texto pra entender, senão vai ficar muito Pinterest. O texto do croquis também é aquele texto meio de médico, que nem entende nada, né? Mas então, tem o Instagram do escritório, é Bruno Rossi Arquitetos. O site tá um pouco desatualizado, mas tá lá. Ainda a gente vai mudar agora em breve. Tá mudando, fazendo um processo no escritório de mudança. Mas acho que no Instagram é o que mais a gente consegue colocar e dar uma olhada geral nos trabalhos. E você, Júlia? Eu tô Galpão Design, né, o Insta. Na verdade, se vocês me procurarem, talvez vocês vão achar vários, né? Tem o Júlia Cossermelli também. Explica esse Paranauê pra gente aí. Eu separei os públicos, né? Então, o Galpão Design é o escritório de arquitetura, né? Onde a gente faz os projetos e as obras acontecerem. E o Júlia Cossermelli é onde eu falo muito mais com profissionais da nossa área. Então, qualquer coisa como a imersão, as mentorias, as coisas que acontecem dentro do escritório, né, e outras coisas que vão crescer, vão estar segmentadas aí no Júlia Cossermelli, até pra gente ter públicos diferentes, na hora de conversar, na hora de falar alguma coisa, ou na hora de contar um pepino de projeto, qualquer coisa, ficar muito mais fácil de conversar com 2 públicos diferentes, né? Eu faço isso também, né? Tem o da Sunem e tem o do Professor das Obras, que é só podcast. Eu tava misturando o pessoal com podcast também, e parei. Aí vira uma zona. Parei. Depois do Reels da minha filha, eu parei. Eu tô lá no Galpão Design, tem site, tem LinkedIn e tudo mais. Boa. E para quem quer acompanhar o Professor das Obras Podcast, que é onde a gente já fez vários episódios de podcast aqui, não só com arquitetura, se você tem interesse em construção civil, engenharia, impermeabilização, como diz a Júlia, a gente faz com a Vedacity aqui também, né? Entra lá no canal do Professor das Obras, entra na playlist, e vocês vão ver uma série de vídeos que a gente faz. Coloca no carro, escutando. O Bruno vai voltar para Campinas escutando o podcast da Júlia, né? Enfim, tem muito conteúdo lá para vocês. E dessa série de como construir uma carreira de sucesso na arquitetura, a gente gravou com a Júlia, o primeiro, que o tema foi como prospectar clientes para o seu escritório. Então a Júlia ensinou como você traz os clientes, que foi uma dor que o Bruno falou que ele tem, né? A Cláudia falou em como administrar obras, porque ela tem essa pegada. Você tá com a memória boa, hein? Tô. E agora o do Bruno, como criar projetos com o seu estilo único, né? Olha. Quero ver se lá no último você vai lembrar todos. Vou lembrar. Não vou lembrar nada. Bom demais, gente. Muito obrigado, Bruno, Júlia, mais uma vez. Obrigada mais uma vez. É isso aí. Todo mundo olha lá pra geral agora, aquela câmera do vidro. Dá um tchau, um grande abraço e tchau. Valeu.